Bom, pessoal, nós vamos dar seguimento agora, né, ao conteúdo de tópicos especiais em Biomedicina 1, tá? A gente vai continuar fazendo a revisão de conteúdos, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito, né, de bactérias, né? As bactérias são ali, né, representantes do reino Monera, e a gente pode ter diferentes, né, morfologias ali, características das bactérias. Tá? Elas podem se apresentar como cocos, diplococos, streptococcus, estafilococcus, vibriões e bacilos, né? Basicamente. As bactérias, pessoal, possuem estrutura, né, que é a membrana plasmática, essa parte mais prensada aqui, né? Depois a gente tem a parede celular e algumas bactérias possuem cápsula, tá? Que é essa estrutura mais esbranquiçada, mais externa da bactéria, tá? A cápsula da bactéria, ela vai conferir ali resistência à bactéria, tá? Mecanismos de proteção e que vai conferir capacidade da bactéria ser mais virulenta, tá? Dela ali sobreviver em ambientes mais hostis, tá? Então as bactérias capsuladas são bactérias mais resistentes, tá? Além disso, né, a gente tem ali o DNA circular, o plasmídio, o DNA disperso ali no citoplasma da célula, né, a presença de ribossomos, que são os organelos que fazem a síntese proteica, tá? E algumas bactérias possuem aí as fímbrias e as questões dos flagelos que auxiliam na sua motilidade, tá? Então, quando a gente fala a respeito dos flagelos, as bactérias podem ser classificadas como monotrica, tá? Anfitrica, quando os flagelos são em ambas as extremidades, lofotrica ou peritrica, quando a gente tem esses flagelos ao redor de toda a bactéria, tá? O endosporo é uma característica da bactéria que vai conferir ali proteção quando essa bactéria está em algum ambiente desfavorável, né? Vai proporcionar resistência à bactéria, tá? E aí, o endosporo, gente, seria ali a redução, né, do tamanho da bactéria, né? E ela vai criar membranas extras para que ela fique ali protegida nesse ambiente que é desfavorável, tá? Aqui eu estou mostrando um experimento para vocês, injetando, né, bactérias capsuladas e bactérias não capsuladas no camundongo, tá? Então, como eu conversei, a bactéria capsulada, ela é mais patogênica, né? Mesmo que a gente submeta essa bactéria a um mecanismo de lise, né? Quando a gente faz essa infecção no camundongo, o camundongo morre, tá? As bactérias vivas ali, que não foram lisadas, quando elas não possuem cápsula, às vezes a gente faz a inoculação no camundongo e ele sobrevive. Então, nesse caso aqui, a gente demonstra a capacidade, né, das bactérias capsuladas promoverem mortalidade, a questão delas ser mais patogênica do que as não capsuladas, tá? Como um constituinte aí principal das bactérias, a gente tem a parede celular, né? Essa parede celular ela tem uma estrutura muito importante no mecanismo de coloração de Gram, que é a região do peptídeo glicano, tá? É um composto ali macromolecular responsável pela rigidez da bactéria, tá? E aí, gente, as bactérias, né, elas vão se comportar como gram-positivas ou gram-negativas, tá? De acordo com a coloração que é obtida ali nessa parede, nessa camada de peptídeo glicano, tá? A gram-negativa, ela tem menos peptídeo glicano e a gram-positiva, ela vai ter várias camadas do peptídeo glicano. Tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês uma bactéria gram-positiva, tá? Essa camada mais espessa de peptídeo glicano, que é a região que vai absorver o corante no momento da coloração, tá? Aqui na célula gram-negativa, a gente pode perceber uma camada de peptídeo glicano mais fininha, né? Além disso, a gente tem uma camada extra de membrana, né? Então isso vai fazer com que essa célula tenha menos capacidade, né, menos capacidade de absorver o corante, né, e por isso no momento da coloração ela vai ficar um rosinha mais claro quando comparado com a gram-positiva, que fica um roxo intenso, né, na observação no microscópio,
tá? Então, aqui seria essa observação de células gram-positivas e gram-negativas ao microscópio, tá? A gente geralmente usa para fazer essa técnica de coloração o cristal de violeta e a fucsina, tá? Bom, gente, as bactérias têm diferentes mecanismos de reprodução, né? Um deles seria ali a fissão binária, né? Para esse processo, a bactéria ela vai duplicar o seu material genético, duplicar essa região que é denominada de mesossoma, tá? Para ir fazer assim a fissão aqui, né, do citoplasma e fazer a fissão binária, tá? Um outro mecanismo de reprodução é a transformação, tá? Nesse mecanismo, gente, a célula doadora que sofreu lise, ela vai ali doar um fragmento da sua, né, molécula de DNA para uma célula que a gente chama, né, bactéria receptora, tá? Esse fragmento vai ser incorporado ao DNA circular ali, né, da bactéria receptora, tá? E aí, gente, no momento que essa célula, né, que foi transformada se dividir, ela vai levar esse fragmento de DNA da célula doadora para frente, tá? Então, por isso que a gente fala que é um mecanismo de reprodução por transformação, tá? O outro mecanismo de reprodução possível seria a transdução. Nele a gente vai contar com a presença de um fago, né, que é um vírus que infecta bactérias, a gente chama de bacteriófago, tá? Então, para esse mecanismo, o fago ele vai inserir ali o seu material genético na bactéria, tá? Esse material genético vai ser integrado ao material genético da bactéria, tá? E aí, gente, a partir desse momento, o fago vai comandar a bactéria para produzir os seus elementos virais, tá? Então, novos bacteriófagos foram produzidos até a célula ali não aguentar, né, aquela tensão daquela presença de proliferação viral. A célula, então, ela vai sofrer lise, né, e esses fagos vão ficar liberados no ambiente para infectarem novas células, tá? E aí é importante falar que toda vez, né, que essa célula for entrar em divisão, né, a fissão binária, ela vai carregar com ela um pedaço, né, do fago, né, do bacteriófago que infectou essa célula, tá? Bom, gente, e aí a gente agora vai falar a respeito da conjugação, tá? A conjugação ela é realizada ali para que a bactéria possa, né, a bactéria doadora possa transmitir o plasmídio para uma célula receptora, tá? Nesse mecanismo a gente conta com a participação de uma formação de uma ponte citoplasmática, que a gente também chama de pilos, tá? O plasmídio ele é duplicado, né, e ele migra através dessa ponte citoplasmática para a célula receptora, tá? Então, depois que ambas as células ali, né, já têm o plasmídio, a gente vai ter a finalização desse processo e a separação dessa parede, desse pilos, né, dessa ponte citoplasmática. Bom, dando seguimento aí, né, falando a respeito das bactérias, a gente agora vai falar um pouquinho mais detalhado a respeito das bactérias gram-positivas, tá? Então, as gram-positivas são essas que se coram bem, né, de roxo, tá? E aí a gente tem importantes famílias aí de bactérias gram-positivas, a gente pode salientar a família Micrococcus, né, ou a família Streptococcus, tá? Bom, gente, a gente tem ali uma prova, né, que a gente chama de prova da catalase, para estabelecer a qual família, tá, essa bactéria gram-positiva pertence, tá? Então, gente, a prova de catalase consiste, né, na degradação do peróxido de hidrogênio, que é 2H2O2, tá? Em duas moléculas de água e uma molécula de oxigênio, tá? Então, gente, a família ali, né, de bactérias gram-positivas, que são da família Micrococcus, são catalases positivas, tá? Quando a gente coloca o peróxido de hidrogênio, a gente vê essa formação de bolhas, né, pela liberação da molécula de oxigênio, tá? As bactérias da família Streptococcus, elas são catalases negativas, tá? Então, não liberam essas bolhas na presença do peróxido de coccus, gente, eles são ali, tá? Dessa família Micrococcus, eles são catalase positivos, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais detalhado ali a respeito desse estafilococcus,
tá? Eles são imóveis, eles não formam esses esporos que a gente conversou, tá? Eles são pouco exigentes ali para crescimento, tá? E eles são ali, então, catalases positivos, crescendo entre 15 a 45 graus, tá? Casos de, às vezes, a gente tem ali a sepsemia, tá? E também a gente pode ter, né, infecções alimentares, intoxicações alimentares relacionadas com estafilococcus aureus, tá? Então, o que a gente pode perceber nesse slide aqui, né, que essas doenças estafilococcus, elas podem estar ali infectando, ocorrendo em diversas regiões do organismo do indivíduo, tá? Então, a gente pode ter infecções pulmonares, infecções de peles, infecções intestinais, tá? Manifestações ali sanguíneas, né? Artrites também relacionadas a infecções por estafilococcus, tá? Então a gente tem uma gama alta aí de possibilidades, né, de regiões onde o estafilococo pode ali estar infectando o nosso organismo, tá? Então aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, né, como por exemplo foliculite, terçol, né, a gente vê aqui o abscesso no olho pela infecção por estafilococo, a paroníquia, tá? Esse processo inflamatório aqui na borda das unhas, também às vezes a presença de folículo piloso, tá? Impetigo, que é essa, né, lesão mais disseminada, formando essas crostas, né, que pode também ocorrer em diferentes localidades. E aí, gente, como que é essa questão da patogenia, tá? Então, os estafilococos, gente, eles possuem diferentes proteínas de superfície, tá? Que vão favorecer a colonização dessa bactéria, tá? Então, dentro dessas proteínas, a gente tem algumas, por exemplo, as invasinas, tá? Que favorecem a disseminação dele no organismo. Algumas que potencializam a resistência ali à fagocitose, tá? No mecanismo de evasão da resposta imunológica, tá? Proteínas que fazem com que eles sobrevivam dentro, né, desses fagócitos, né, dos macrófagos, neutrófilos, células ali responsáveis por eliminarem, né, que seriam responsáveis por eliminar patógenos no nosso organismo, né? Então a gente tem ali a questão da sobrevivência desses patógenos, né, desse estafilococo aureus dentro desses fagócitos, né, caracterizando então um mecanismo de evasão, tá? A gente tem toxinas ali, toxinas citolíticas, né, que vão promover ali a lise da célula, tá? Que é onde os estafilococos estão infectando, tá? E além de tudo isso, gente, a gente também pode falar, né, que a gente tem uma gama de estafilococos ali que são resistentes a diferentes antimicrobianos, tá? Então, como proteínas, né, de superfície, a gente pode falar dessa toxina esfoliativa, tá? Proteases ali presentes, né, na superfície do estafilococo aureus que vão causar essa síndrome, né, da pele escaldada, por exemplo, tá? Então, a gente tem essas lesões ali, né, que pode ocorrer em diferentes localidades do corpo por causa da toxina liberada pelo estafilococo, tá? Como toxinas, a gente também pode citar a enterotoxina A, tá? Que é ali responsável por processos diarreicos, vômitos, tá? Promovendo intoxicação, né? Manifestações gastrointestinais, tá? E essa toxina também é responsável pelo síndrome, tá? Do choque tóxico, tá? E aí a gente vai ter a eritrodermia, presença de vômitos, febre alta, tá? Nesse paciente. Aqui um quadro mostrando a questão da síndrome de choque tóxico. Aqui a gente vê que houve essa coagulação, né? E aqui, no caso, a coagulase negativa. Então, gente, aqui eu tô mostrando para vocês uma colônia, né? De estafilococos, tá? Então a gente vê que o crescimento é em forma de sarcina, tá? Que assemelha-se ao cachinho de uva. Ele pode estar então disseminado em diversas regiões, né, ali do organismo, como a gente já falou, tá? Aqui uma colônia douradinha do estafilococo áureo. E aí, pessoal, aqui eu tô mostrando para vocês um antibiograma,
tá? Esse teste, o antibiograma, ele é muito importante para que a gente possa detectar, tá? Contra qual seria ali o melhor antibiótico para tratar aquela bactéria, tá? Então a gente coloca geralmente, né? A gente faz essa técnica lá no laboratório, algumas membraninhas de papel, tá? Embebidas com diferentes antibióticos, tá? E aí a gente vai identificar cada uma delas, né? E a gente verifica essa formação de halo, tá? Porque aqui é a cultura, né? O estafilococo, ele foi semeado em toda essa plaquinha de Petri, tá? Então toda essa cultura douradinha seria ali o crescimento do estafilococo aureus, tá? Então, por exemplo, dentre esses antibióticos que foram testados, a gente viu que aqui houve, né, a formação maior de um halo, tá? Então seria o melhor antibiótico para tratar, no caso, essa infecção naquele paciente, tá? Esse teste de antibiograma.